Olá, pessoal, muito bom dia. A gente está começando aqui mais um vídeo para o evento do Global Money Week. Eu sou a Eloy Sanches, da equipe de análise e estratégia da Terra Investimentos, e hoje vou conversar com vocês a respeito de rendimentos e gastos pessoais, como definir suas prioridades para construir o seu futuro. Bom, para isso, eu fiz uma apresentação, então eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente conseguir conversar melhor a respeito de tudo isso. Então, vamos lá. Prontinho. Pronto. Bom, a respeito então de rendimentos e gastos pessoais, como definir as prioridades para construir o seu futuro. Vamos começar então mostrando como que vai ser a nossa agenda de hoje. A gente vai falar então sobre gastos pessoais, a pirâmide de Maslow, ativo, passivo, patrimônio líquido, poupança, crédito, empréstimos e investimento, orçamento familiar, definindo metas, regras de ouro a respeito de tudo isso, né? Gastos, orçamento e também definindo o futuro, e as prioridades que você precisa ter para conseguir construir o seu futuro. A gente começa então com gastos pessoais. Então, antes da gente falar de rendimento, gastos pessoais ou mesmo o próprio futuro, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, a gente precisa saber o quanto a gente ganha, que vai ser o nosso ativo, e eu vou falar sobre isso mais lá na frente. A gente precisa entender também o quanto que a gente gasta, ou seja, o nosso passivo, esse também vai ser um ponto que a gente vai trazer lá no futuro, daqui a pouquinho. E a gente precisa entender a nossa situação. Quando eu pego meus ganhos e os meus gastos, no final, sobra dinheiro ou falta dinheiro, que nada mais é do que o nosso patrimônio líquido. Essa questão de orçamento e tudo mais foi falado bastante na live do Luiz, também aqui no canal da Terra Investimento, vocês podem conferir essa live que ela ficou gravada. E aí, depois disso, a gente tem, né? Será que os cálculos que a gente está fazendo, eles estão corretos? Porque eu vejo que em muitos casos a pessoa faz essa planilha, coloca todos os seus ganhos, coloca todos os seus gastos, mas no fim aquele gasto, aquele patrimônio líquido, ele não está muito correto, ele não está batendo. Às vezes você achava que era positivo em, por exemplo, R$ 1.000, mas na realidade está sendo positivo em 800. Ou então você achava que ele ia ser positivo em R$ 200, mas na realidade ele está negativo em 300, por exemplo, né? Então, será que esses cálculos estão corretos? Então, por exemplo, você está colocando quanto você ganha, valor líquido, porque quando a gente tem um salário, por exemplo, CLT, você tem o contrato que você assina com a empresa e a empresa te fornece um valor que é bruto. Só que quando você recebe esse dinheiro ele é descontado de alguns impostos que ficam retidos, e aí você recebe um valor líquido, que é inferior àquele valor que foi acordado com a empresa, né? Não que isso esteja errado, porque temos essas incidências de impostos, mas é o valor que você deve considerar, o valor líquido que você recebe. Um outro ponto também que pode estar impactando aí no seu orçamento são a questão dos gastos variáveis, e isso não tem muito o que fazer, como, por exemplo, conta de água, conta de luz, às vezes conta de telefone, se você não tem um plano fixo. Então, com isso, você também acaba tendo aí algumas divergências no seu patrimônio líquido. E um outro ponto é que muitas vezes a gente deixa de contabilizar que são os pequenos gastos. Às vezes a gente acha que aquilo não vai fazer o mínimo de diferença, que aqui, como eu coloquei do exemplo, né? Às vezes é um lanchinho fora de hora, tá andando na rua, bateu aquela fome, vou parar ali e comer um pão de queijo que é baratinho. E isso se repete algumas vezes ao longo do mês. Ou então, tá chovendo, ou já tá muito tarde, saí tarde do trabalho, não vou voltar de ônibus, vou pegar um Uber. Uber aí é um ponto que acabou ficando um pouquinho mais caro nesses últimos dias, por conta de toda essa alta aí do petróleo que a gente vem acompanhando. Também, né, deu R$ 17, por exemplo, nem vou considerar coisa básica, isso aí não vai impactar em nada. Só que quando a gente soma aqueles R$ 4 do pão de queijo, aqueles R$ 17 do Uber, às vezes algum outro gasto que você acabou tendo ao longo do mês, você falou, isso nem vai impactar nada, no fim, acaba somando 100, 200, até mais. Né? Então, realmente, esse é um ponto muito importante. Quando você está com um orçamento, um patrimônio líquido mais apertado no positivo, você precisa ter esses controles de forma realmente muito
não restrita, mas muito delicada, muito detalhada. Então, cada um centavo que você gastar, você precisa anotar para ter noção do quanto que aquele montante aí que acabou saindo um pouquinho do orçamento, né, justamente por conta disso. Às vezes, a gente tem até uma questão de festa na família, né, algum aniversário, alguma data comemorativa, e aí, por conta disso também, a gente acaba tendo algum gasto fora de hora não planejado. Então, também planeja essas datas, né, quando você for montar aí o seu orçamento, seus gastos pessoais, entenda que você tem os seus gastos fixos já, os gastos variáveis que também, de certa forma, são fixos, como conta de luz, conta de água, como eu falei para vocês, mas vocês também vão ter alguns gastos fora de hora, digamos assim. Então, por exemplo, alguma data especial, às vezes um casamento, um aniversário de namoro, aniversário dos filhos, aniversário dos pais, aniversário de algum outro familiar, dia das mães, dia dos pais, enfim. São diversas datas que, às vezes, até de forma aí capitalista, que o governo acaba colocando, né, questão de Dia dos Namorados mesmo, é uma data aí que o governo acabou colocando aí como uma maneira de incentivar o comércio na época do mês de junho, mas, enfim, esse é um detalhe aí para uma outra live, quem sabe. E aí, isso acaba fazendo com que você gaste sem ter aquilo planejado. Então, quando você for começar o seu orçamento anual, já separa aqueles meses que você vai ter aquele gasto fora de hora. E aí, justamente pensar, o que eu posso fazer? Ou eu vou ter que tentar fazer uma grana extra nesses meses, ou eu vou ter que tentar reduzir os meus gastos. Ou então, né, realmente começar a dar presentes mais simples, né, para não deixar aquela data em branca, mas também isso não comprometer o seu orçamento. Então, agora a gente segue a respeito, e aí também temos um outro ponto, né? Algumas famílias, aí ela tem um patrimônio líquido positivo, ok, isso é bem bacana. E aí, o que a gente pode fazer com esse dinheiro que sobra, né? Muitas pessoas falam, nossa, sobrou R$ 200 esse mês, vou aproveitar e vou jantar. Vou jantar fora, vou comer fora, eu mereço. E não é bem assim, né? A gente sabe que o interessante é que você disponibilize uma parte do seu orçamento para os investimentos, até pensando em uma aposentadoria no futuro, né? Hoje em dia a gente sabe que não dá para contar com o INSS quando a gente se aposenta, e aí a pessoa vê aquele dinheiro que sobra e, vou gastar, vou comprar qualquer coisa. Não. Tente pegar esse dinheiro que sobra, às vezes se sobra uma quantia mais elevada, tipo uns R$ 1.000, não precisa investir tudo aquilo, óbvio que quanto mais você investir, maior vai ser o seu montante que vai estar rendendo juros, vai estar valorizando, vai estar pagando dividendos, enfim, dependendo da estratégia de investimento que você decidiu escolher. Mas é importante que você separe parte desse montante para o investimento. Se você quiser pegar um valor pequenininho aí, se esse montante do patrimônio líquido positivo for elevado, para comer fora realmente, para comemorar alguma coisa, aí tudo bem, né? Mas saiba que temos aí esses pontos que são bastante importantes e que o Luiz aí na live dele da Terra acabou falando também com mais detalhes a respeito de tudo isso. E aí a gente parte para a pirâmide de Maslow, né? O que é essa pirâmide? Ela nada mais é que uma pirâmide de satisfação pessoal, de cumprimento de desejos, digamos assim. O que ele diz? Que as pessoas, elas precisam ter elas atingem a base da pirâmide, que é as condições de fisiologia, ou seja, básico para sobreviver, e conforme elas vão avançando na vida, elas vão crescendo, elas vão atingindo patamares maiores. Então, a gente começa com um grau que é a base da pirâmide, que é de fisiologia, ou seja, é tudo aquilo que você precisa para respirar, para comer, o seu sono, todas essas coisas. Então, o seu alimento é uma questão de fisiologia, a sua saúde básica, de saneamento básico, né, que muitas pessoas, infelizmente, aqui no Brasil ainda não têm, também seria uma necessidade fisiológica, então ela também estaria nessa pirâmide, na base dessa pirâmide. E aí, conforme você conquista as coisas que estão na base, ou seja, as coisas referentes à fisiologia, você começa a avançar nessa pirâmide. Então, muito provavelmente, você vai ver que o morador de rua, por exemplo, ele dificilmente consegue atingir todas as camadas da questão da fisiologia. Então, muito raramente, e obviamente, ele não terá a questão da segurança. O que é, né? O segurança é o corpo, do emprego, o morador de rua provavelmente não vai ter um emprego, ele não vai ter uma moradia, ele dificilmente vai ter uma família, a saúde dele vai ser bastante precária, então ele não consegue atingir esse próximo nível da pirâmide. Uma família, às vezes, com uma renda mais baixa, uma família numa situação de escador aí mais
uma renda realmente baixíssima, né, que a pessoa tem pouquíssimos reais para sobreviver por dia, ela às vezes já consegue avançar nesse patamar aí da segurança. Ela já consegue ter uma moradia, ela já consegue conviver com a sua família, ela já consegue atingir algumas questões aí nessa questão da segurança. Uma família um pouco mais estruturada, ainda que seja de classe baixa ou classe média, ela já começa a atingir a questão aí de amor e relacionamento, ou seja, ela já começa a ter amigos, ela já começa a crescer a sua família, às vezes começa a namorar, ela já consegue atingir esse nível da pirâmide. E depois disso aí, né, famílias provavelmente de classe média, às vezes para classe um pouco mais alta, elas já atingem aí a questão da base da estima, que nada mais é que ter autoestima, ter confiança, conseguir conquistar objetivos, respeitar os outros, é realmente aquela questão de viver em sociedade, viver com o próximo, e aí já começa um pouquinho vou colocar aqui entre aspas, a soberba, né, que muitas vezes essas conquistas aí que estão escritas nessa base aí, nesse andar da pirâmide, elas estão mais atreladas ao próximo do que a nós mesmos. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. E aí, por último, a gente tem o topo da pirâmide, que é a de realização pessoal. E aí a gente tem a moralidade, a criatividade, a espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos. É bem aquela situação que a gente vê muito meme aí na internet, né, de não nasci herdeira, porque se tivesse nascido iria fazer tal coisa. Então a pessoa, ela realmente ela consegue fazer tudo aquilo que ela deseja, tudo aquilo que ela almeja, ela consegue alcançar, porque não falta nada para ela, e na maioria das vezes também não falta o dinheiro, que muitas vezes acaba sendo um fator muito importante para atingir os objetivos pessoais. E a respeito dessa pirâmide, o que a gente tem, né? Que quando você já está satisfeito em um nível, né? E isso aí se aplica um pouco mais a partir de segurança, porque antes disso não tem muito que você possa fazer, mas ainda assim você vê que você já tem segurança, você tem uma moradia, você tem uma família, o que que você faz? Isso é natural do ser humano. Você tenta construir novas coisas, então você já começa a fazer amizades, você já começa a aumentar a sua família, você já começa a ter essas questões aí relacionadas a outro nível, que é do amor e do relacionamento. Então, isso é natural. A partir do momento que você começa a atingir um dos níveis, é natural que você nem mesmo perceba que você já está avançando para os próximos. Só que aí, muitas vezes, aí, esse avanço está muito ligado ao emocional, que foi o que eu disse aí, que essas conquistas, essa autoestima, muitas vezes nem está ligado tanto a você, mas sim ao mundo aí que você está vivendo, né? Então, o que são frases aí, digamos assim, clássicas, justamente dessa mudança aí de nível, né? Principalmente essa questão aí da estima. Então, muito ligados também ao emocional. Eu mereço, então, eu vou comprar essa blusinha aqui porque eu mereço. E você não está realmente pensando se aquilo vai te agregar, ou se aquilo vai acabar impactando o seu orçamento, enfim, como que isso vai ser. Outro ponto também, muita frase muito dita eu trabalho para isso, né? Então, você quer comprar alguma coisa, fala, será que eu compro? Não poderia, você já tem um pouco mais do racional. Você fala, eu não poderia comprar, não preciso disso agora, mas aí vem o emocional e fala, mas eu trabalho para isso, e aí você vai lá, compra e acaba também causando aí problemas no seu orçamento. E aí, outro ponto também que o racional já está um pouquinho presente, mas o emocional acaba ganhando, né? Comprar só mais um não me trará problemas, que é justamente igual, né? Eu trabalho, eu mereço. Então, você vê que você não está podendo comprar aquilo, mas você pensa, tá tão baratinho, é tão pouco, não vai impactar. Que foi aquele exemplo que eu dei do pão de queijo, do Uber, etc, né? Então, você vê aquilo e fala, não vai me impactar, então tudo bem, só mais um, não vai me trazer problema. E por último, que é o completamente emocional, você acaba tendo zero sentido de razão e também zero realização pessoal no sentido de ser algo que você quer. Então, a gente tem um ponto aí bastante comum, né, que é a questão, por exemplo, do iPhone. O iPhone é um celular, como todos sabem, extremamente caro. Óbvio que ele é um celular muito bom, só que hoje em dia existem outros no mercado que têm uma qualidade muito parecida, né? Inclusive há testes na internet, enfim, não vou entrar a respeito desse detalhe, mas a gente sabe que um iPhone hoje está custando na base de uns 6, 7 mil reais, enquanto que existem celulares que acabam sendo compatíveis na ordem de 2, 2,5, por exemplo. Óbvio que ainda é um celular bastante caro, só que não chega aos pés de um iPhone. Só que daí você olha e pensa, eu preciso comprar aquele celular, afinal todos os meus amigos o possuem. E isso nada mais é do que o ser aceito pela sociedade.
Seus amigos, se eles realmente são seus amigos, eles vão te aceitar se você tiver um iPhone, um Samsung, um LG, um Motorola. Se você não tiver celular, eles vão te aceitar de qualquer forma. Só que para você acaba tendo melhor, digamos assim, essa sensação de aceitação dos seus amigos quando você faz parte do grupo. Então, é o grupo que tem determinado tênis X. Lá antigamente, quando eu era adolescente, tinha muito aquela vibe do Nike Shox. Então, todo mundo que tinha Nike Shox era descolado. E aí começou que todo mundo queria ter o Nike Shox. E muitas vezes aquele Nike Shox, que na época custava R$ 400, isso é bastante para a época, não cabia no orçamento das pessoas, mas as pessoas iam lá, parcelavam em 10 vezes o tênis e tinham o raio do Nike Shox. E aí agora a gente tem isso também com o iPhone. Muitas vezes o iPhone não cabe no seu orçamento e a pessoa vai lá e parcela em, às vezes, 48 vezes, faz um crediário nessas lojas de departamento, enfim. E aí, para conseguir ter esse iPhone e fazer parte aí deste grupo, ser aceito pela sociedade. Então, eu espero que tenha ficado claro aí esses pontos, né, da pirâmide de Maslow. São pontos muito importantes e que valem muito a reflexão a respeito de tudo isso. E agora a gente vai entrar nos conceitos de ativo, de passivo, de patrimônio líquido, de poupança, crédito, empréstimo e investimento. A gente precisa entender tudo isso, que foi aquele ponto que eu trouxe lá em 2 slides anteriores, né, que eu falei que é tudo que ganha, tudo que gasta, patrimônio líquido, e aí a gente tem também algumas definições aí a mais. Então, a gente começa com o ativo. O que é um ativo? O ativo é tudo aquilo que você ganha, de preferência de forma monetária. Então, por exemplo, o seu salário vai ser seu ativo, uma bonificação que você teve na empresa monetária vai ser o seu ativo, férias, por exemplo, vai ser também um ativo, quando é o recebimento das férias, né? Questão de 13º também. Se você faz a venda de algum produto que você possui e você recebe um dinheiro, aquilo também vai acabar entrando como um ativo. Óbvio que quando a gente olha para ativo de empresas, isso engloba muito mais coisas, né? Mas aqui na quesito de ativo de orçamento pessoal, é todo aquilo monetário que você recebe. Então, vai ser seu salário, seu 13º, seus bônus, sua PLR, tudo isso vai entrar como ativo. O que é o seu passivo? O seu passivo nada mais é do que tudo aquilo que você gasta. Então, sua conta de celular, sua conta de luz, seu condomínio, se você mora em prédio, seu IPTU, seu IPVA, seu carro também é um passivo, embora algumas pessoas achem que ele seja um ativo, porque ele é um bem e ele pode ser transformado em dinheiro naquele momento que você usa o seu carro, ele é um passivo. Por quê? Porque você vai ter gastos com mecânico, gastos com manutenção, gastos com combustível, gastos com a lavagem, higienização do veículo, enfim, ele está te trazendo gastos. Então, por ele diminuir a quantidade de dinheiro que você tem, ele também acaba sendo um passivo. Por mais que ele te traga benefícios de locomoção, que você não precisa pegar ônibus, nada disso, ele ainda assim é considerado um passivo, porque ele te traz gastos, você tira parte aí do seu ativo. E o patrimônio líquido, como eu falei para vocês, nada mais é do que você pegar o total que você ganha e subtrair pelo total que você gasta. Com isso, a gente vai ter um número, e ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Quando ele for negativo, a gente acende um sinal de alerta aí que isso está errado e precisa ser revisto as duas colunas, tanto do ativo quanto do passivo. No ativo será que eu consigo fazer mais dinheiro? Não consigo, então eu vou para o passivo. Será que eu consigo cortar as minhas despesas? Não, eu já estou vivendo no limite, então a gente volta para ativo. Bom, então eu tenho que ganhar mais dinheiro. Como eu posso ganhar mais dinheiro? Então, é andando nesses dois, não tem uma fórmula do segredo, nem nada disso. Ou você ganha mais, ou você gasta menos. Essa é a única forma de fazer com que o seu patrimônio líquido fique no positivo. A partir disso, a gente entra aí na questão da poupança. E não é poupança que vocês devem estar pensando, a poupança do banco, né? Inclusive, já faço aí um merchan, que recentemente aqui na Terra Investimentos a gente lançou um e-book fazendo um estudo a respeito do saldo da poupança durante a pandemia. Esse saldo, ele cresceu bastante ao longo de toda a pandemia, atingindo o saldo aí total de R$ 1 trilhão.
E aí, nesse estudo, a gente entende o que pode estar por trás disso, o que teve de impactos durante a pandemia que podem ter impactado nesse saldo bastante elevado. É um estudo bem interessante, foi conduzido por mim, aí modéstia à parte, e vocês podem conferir lá no blog da Terra Investimentos, vocês preenchem um formulário e já recebem por e-mail o PDF bonitinho, tudo certinho. Voltando então aqui para a poupança, essa poupança que está aqui não é essa poupança dos bancos, não é a poupança que eu fiz o estudo. A poupança aqui nada mais é do que o ato de poupar. E esse ato de poupar, ele é um ponto extremamente importante, extremamente fundamental para você construir o seu futuro. A gente tem dois pontos, o ato de poupar e o investimento. O ato de poupar, ele vem antes do investimento. Então, você não consegue fazer o investimento, na verdade, você consegue, mas não é recomendável, porque, né, diversos outros fatores. Mas você não consegue fazer investimento se você não tem o ato de poupar antes. E ele nada mais é do que pegar esse seu patrimônio líquido que está positivo, guardar parte desse dinheiro e fazer o investimento. Então, o ato de poupar é tirar essa parte do patrimônio líquido que está positiva e poupar, ou seja, aplicar em alguma coisa, seja uma renda fixa, uma renda variável, enfim, isso vai depender do seu perfil de investidor. Mas é isso, você está tirando o seu dinheiro positivo do patrimônio líquido, está poupando, está colocando ele para render, está colocando ele para atingir metas do seu futuro, aí a gama é enorme que você pode fazer com esse dinheiro que está sendo poupado. Também temos a questão de crédito e empréstimo. O crédito e empréstimo é uma modalidade aí que muitas pessoas fazem uso, infelizmente, e nada mais é do que você ganhar, receber, no caso, um montante grande, digamos assim, e ficar devendo para outra contraparte. Ou seja, a outra contraparte ela vai ter um crédito com você, enquanto você tem um débito com ela, por conta de um empréstimo que você realizou. Um caso muito comum, muito simples, é a questão de financiamento de automóveis. Quem quer ter o seu automóvel, muitas vezes o que faz? Vai até o banco e faz um empréstimo para conseguir pagar aquele carro. Mas eu estou fazendo um financiamento para o veículo, também é um empréstimo. A partir do momento que você está dividindo o valor daquele veículo em parcelas, ou que você pega dinheiro emprestado para quitar ele à vista, você está tendo um empréstimo, não importa. Então, a respeito disso, é um ponto aí bem interessante, que muitas vezes você faz aí o seu parcelamento aí do seu veículo novo, por exemplo, e você fala, agora eu tenho o meu carro, finalmente consegui comprar o meu carro. Mas vale lembrar que enquanto você não quitar aquele empréstimo, aquele crédito, o carro ele não é seu. Embora esteja o seu nome lá no veículo e tudo mais, o banco, caso você pare de pagar aquelas parcelas, ele pode sim tomar o veículo de você justamente para conseguir quitar as parcelas que estão em atraso. Então, esse é um ponto muito importante que muitas pessoas acabam não considerando, não sabendo às vezes, na parte de crédito e empréstimos, né? Então, você tem um crédito, na verdade, você tem um débito com um banco, nesse caso aí do automóvel, o banco te faz um empréstimo, você compra aquele veículo que não te pertence, e ele só vai te pertencer quando você quitar aquele empréstimo. E eu nem vou falar a respeito de taxa de juros, que na maioria das vezes, não, todas as vezes, são extremamente abusivas. Então, um veículo que você pagou, por exemplo, 80 mil, quando você faz as contas lá no futuro, quando você termina de pagar o total que foi pago, aquilo chega às vezes 120 mil, 100 mil. Então, a diferença de valores é extremamente elevada. Então, essa é uma outra vantagem do poupar. Quando você poupa, você começa a juntar o seu próprio dinheirinho e você vai e consegue pagar aquele carro de forma à vista, sem depender de bancos, sem depender de financiamento, sem depender de nada, apenas dependendo de você mesma, você mesmo. Você diminuiu seus gastos, você aumentou o seu ativo, você teve um patrimônio líquido maior e positivo, você poupou aquele dinheiro e você conseguiu comprar o carro. Ou seja, você conseguiu realizar uma meta, você conseguiu atingir um dos níveis aí, um dos sonhos que você tinha para o futuro. Então, começa a entender aí o quanto que isso está importante em atingir metas, conseguir se desenvolver no futuro. E por último, mas não menos importante, nós temos a questão dos investimentos. Os investimentos nada mais é do que aquilo que eu já falei um pouquinho lá atrás. A partir do momento que você tem essa poupança, você quer fazer o quê, né? Se você quer, às vezes, só juntar
tudo você, vamos lá, com calma, tudo você precisa investir. Seja num CDB de liquidez diária, né, para algo que você vai usar num curtíssimo prazo, às vezes um investimento aí que tem uma rentabilidade maior, mas que o dinheiro vai ficar travado por um período de tempo, mas isso não tem problema, porque aquele dinheiro é para ser usado daqui a alguns anos. Caso você tenha um apetite de risco um pouco maior e aquele dinheiro não seja para realização de um sonho no sentido de uma viagem, compra de um carro, compra de um celular, você pode colocar em renda variável, porque a renda variável, como o próprio nome diz, ela varia ao longo do tempo e pode ser que hoje você tenha depositado R$ 1.000 e daqui 3 anos, quando você for resgatar esse dinheiro para realizar esse sonho, tenha tido uma crise da Covid, tenha tido uma guerra entre Rússia e Ucrânia, tenha tido qualquer outra coisa e você vai acabar resgatando R$ 600. E você não vai ter o tempo hábil disponível para esperar que esse dinheiro volte a subir pelo menos nos 1.000 ou até mais do que os R$ 1.000 que você tinha depositado lá no passado. Então é importante verificar isso. Esse dinheiro que eu estou poupando e eu vou passar a investir para quê? Às vezes você quer simplesmente, não precisa de nada, não quer nada naquele momento e fala, não, mas eu vou investir no meu futuro, não vou depender do INSS, então eu vou pegar e vou investir para minha aposentadoria, por exemplo. E aí sim é bastante interessante uma renda variável, seja em ações, fundos imobiliários, enfim, há uma infinidade de coisas aí que vocês podem ter acesso. E a partir daí, com esse investimento em renda variável, você tem duas formas de ganhar dinheiro. Pode ser pelos dividendos, e aí às vezes você recebe aquele dividendo e fala, vou comprar alguma coisinha, vou sair para jantar, ou mesmo pega esse dinheiro e investe novamente. Então, você aumenta o seu montante investido. Ou então, simplesmente você também pode ter a valorização pela própria valorização, ou seja, o ativo que você comprou e custava R$ 100, por exemplo, hoje ele está custando 120. E aí você pode vender e ter esses R$ 20 aí de lucro. Então, é uma forma muito interessante os investimentos em renda variável quando você não tem um objetivo físico, digamos assim, que seria uma viagem, um carro, um celular, alguma coisa nesse tipo. Se você está com planos para algo físico, como uma viagem, um carro, um celular, como eu acabei de falar, aí já é interessante alguns tipos de investimento aí em renda fixa, né? Então, tudo isso você pode conversar aí com o seu assessor, com quem cuida do seu dinheiro, se você já tem essa pessoa. Aqui na Terra a gente tem diversos profissionais, e aí você pode entender melhor qual que é o seu momento e como seguir com o melhor tipo de investimento. Vamos agora falar a respeito de orçamento familiar. Já conversei um pouquinho com vocês a respeito disso lá atrás, mas eu gostaria de trazer mais alguns pontos aí, caso não tenha ficado claro toda essa ligação que existe entre o orçamento familiar, seus rendimentos e as suas metas para o futuro. Então, o orçamento familiar ele é uma peça fundamental para atingir seus objetivos. Como eu falei, se você não tem um patrimônio líquido positivo, dificilmente você vai conseguir atingir algum objetivo no futuro, uma vez que acredito que 99% de qualquer coisa hoje em dia dependa do dinheiro. Outro ponto também é que um orçamento operando no negativo, ou seja, né, o patrimônio líquido no negativo, dificilmente você vai conseguir traçar planos para o futuro. Você até pode traçar planos, por exemplo, mudar de emprego. O que eu preciso para mudar de emprego? Eu preciso me especializar em Excel, por exemplo. Hoje em dia, a gente encontra muitos vídeos na internet que, de graça, né? O próprio YouTube aqui, de graça, você consegue já se aperfeiçoar, crescer na sua profissão e correr atrás de alguns conhecimentos. O meu inglês que é ruim. Também, no YouTube, muitas vezes você encontra aulas gratuitas, e você já consegue aprender alguma coisa. Então, você pode sim, óbvio, né, traçar metas para o futuro, só que muito dificilmente essas metas elas vão conseguir se concretizar se elas forem metas materiais e você tiver patrimônio líquido negativo. Então, também uma meta pode ser transformar o meu patrimônio líquido em positivo. Então, como que eu posso fazer isso? Vamos detalhar cada conta, vamos sentar em família e perguntar o que realmente a gente está usando, o que realmente a gente não está usando, o que a gente consegue aí numa força-tarefa diminuir de gastos, ou então vamos aumentar o nosso ativo, o que a gente pode, por exemplo, vender, o que a gente pode
Quem pode fazer, às vezes, um freela, pode conseguir alguma renda extra vendendo brigadeiro, por exemplo, vendendo bolo de pote, agora a gente vai vir a Páscoa aí, né, às vezes vendendo ovo de Páscoa recheado, enfim, é realmente sentar e definir essas metas para que seja possível alcançar metas cada vez maiores. Nesses momentos, os seus planos eles precisam ser focados em quitar dívidas e transformar o seu patrimônio líquido em saldo positivo. Foi o que eu acabei de falar. Se o seu patrimônio líquido está negativo, os seus planos, as suas metas precisam ser focadas na quitação das dívidas, né? Vale lembrar aí que a gente tem várias vezes ao ano o feirão do Serasa, então é um ponto aí bastante interessante para você correr atrás de quitar essas dívidas e também transformar, então, o patrimônio líquido em saldo negativo, como eu disse, aí se reunir com a família, tentar fazer uma força-tarefa justamente para diminuir gastos ou aumentar o ativo. E a partir do momento em que seu orçamento ele fica positivo, já é possível traçar uma meta de curtíssimo, curto, médio e longo prazo, além de estipular o grau de complexidade de cada uma dessas metas. Então, para curtíssimo prazo, o que eu tenho? Eu vou conversar com a minha família e a gente vai definir como que a gente pode diminuir os gastos ou aumentar os nossos ganhos. Curto prazo, a gente vai começar a colocar em ação tudo aquilo que a gente entendeu que dá para mudar. Médio e longo prazo, então a gente, a partir do momento no médio prazo, que a gente já vai conseguir ter um patrimônio líquido positivo, a gente vai começar a traçar metas maiores, porém de curto prazo. Então, às vezes, sair para jantar, para comemorar toda essa conquista que teve aí de mudança de patrimônio líquido negativo para positivo, e aí, às vezes, metas também de longo prazo. Então, a gente com patrimônio líquido positivo, já há alguns meses, a gente consegue aumentar esse montante, a gente está poupando, a gente está investindo, vamos fazer uma viagem para o Nordeste, vamos fazer uma viagem para o Sul, vamos fazer uma viagem para tal estado, já começar a definir essas metas. Então, isso é um ponto aí extremamente importante para que você tenha definido. Defina, então, as metas, metinhas e metonas, digamos assim, a Natália Arcuri que fala com esses termos, e aí você já começa a ter aí também o grau de complexidade. Uma viagem, por exemplo, ela demanda muita complexidade aí no sentido de planejamento, gastos e etc.